Na aula passada, nós abordamos a primeira carta, né, do apóstolo Pedro. Nós não terminamos, o Senhor ele nos direcionou e foi abrindo situações dentro da lição, né, do discipulado, e acabou que nós não terminamos, então a gente vai acabar ela e já vamos iniciar a carta de 2 Pedro também, e eu espero que seja uma bênção para você. Como tem algumas pessoas aqui, igual, eu acho que é só o pastor Márcio que está por aqui, não sei se ele tá aqui ainda aqui, é porque eu não consigo ver às vezes todos, que tá bem pequenininho para mim a tela do Zoom, aí vai sumindo para mim as pessoas, mas eu estou vendo ele ali. É o primeiro dia que ele está participando. Quero apresentar ele para todos. O pastor Márcio, ele é sobrinho de um amigo nosso aqui, do pastor Jamir, também da irmã Gláucia. Ele também é um pastor. Ele é pastoreado pelo pastor Edinho, né, pela pastora Cida. Não é isso, pastor Márcio? Ele tem um trabalho aqui em Juazeiro do Norte. Ele trabalha aqui com crianças, com adolescentes, também diz com adultos. Ele tem um trabalho lindo com a luta, né? Ele usa a luta, o Muay Thai, para estar ali ensinando, fazendo ali uma ação no bairro onde ele mora, e também pastoreando, discipulando aqueles jovens ali. Então ele é muito bem-vindo no nosso meio, vocês já vão conhecendo ele aí, mais um integrante aí do discipulado, para a glória de Jesus. Né? Eu quero abençoar a vida dele também, quero que vocês também estejam orando, abençoando a vida dele. A Seir está ali, a sumida Seir está ali também. E vamos isso, irmão. Reino é unidade. Reino, o propósito do reino é estarmos juntos. Porque no dia que nós formos assentar na mesa, a mesa será também uma só mesa. Então esteja atento a esse discipulado, ao que nós vamos abordar aqui agora. Eu vou compartilhar com vocês a tela do slide. Sempre usamos slide. Eu não sei se fica melhor para você virar a tela, não sei, para ficar inteira para você, mas que fique bom para você aí. Essa aula e as outras ficam gravadas para você poder reestudar. A gente vê se a gente consegue. Nós temos apenas, eu acredito que, deixa eu só confirmar com você, só para vocês aqui, quantas aulas ainda temos até finalizar. Só vou falar para vocês aqui, cadê? Então, olha só está faltando, irmãos, mais 3 aulas. Então, mais 3 aulas, se assim Deus permitir, né? Para iniciarmos o módulo de angelologia, que eu quero deixar as pessoas bem preparadas para esse módulo, para a gente começar o módulo e terminar, né? Então, quando você for começar o módulo, entra mesmo e participa para você pegar o começo, meio e fim. Esse módulo de angelologia, né, vai ser um módulo que nós já vamos entrar na teologia sistemática mesmo, né? Então, assim, vai ser algo aprofundado. Eu não vou dar algo raso sobre angelologia, eu já vou dar algo sistemático. Então, existe várias profundidades da teologia, né? E eu já não vou dar a angelologia básica, eu vou dar a angelologia sistemática. Então, aproveite esse momento mesmo, que nós vamos abordar essa angelologia, nós vamos dela bem profunda, nós vamos analisar mesmo os textos com vocês, aborda muito o mundo espiritual, né? É muita pancada, é muito choque, porque nós temos muitas crenças, que quando a gente vai para a Bíblia, elas se encontram com a verdade bíblica e a gente às vezes fica bem chocado. Mas vamos deixar para essas aulas de angelologia. Então, só para falar para vocês que nós temos mais 3 aulas até iniciarmos o nosso módulo. Então, assim, irmãos, eu acredito que você esteja vendo aí o nosso slide. Eu vou dar continuidade. Os irmãos que não viram a aula passada, pode estar voltando lá no YouTube, viu, Márcio? Para ver a aula passada, e tem lá as outras todas lá, se vocês, os que não viram. Coloca lá em velocidade 2, lá no YouTube, lá que dá. Coloca num fone de ouvido, eu sei que dá. Irmãos, eu fiz 2 cursos de teologia fazendo jardim, lavando o carro.
lá em Portugal. Eu colocava o fone de ouvido, lavava ali. Eu tinha poucos carros, eu trabalhava numa família, eu lavava 12 carros, né? Eu tinha 12 carros da família, tinha um jardim, e eu fiz 2 cursos. Eu fiz um curso intermediário, eu fiz um curso básico de teologia online. Depois eu fiz um bacharelado de teologia também online. E depois quando eu vim para o Brasil, eu fiz um mestrado de teologia e não paro. Já vou começar outra escola teológica agora. Só estou me estabilizando aqui em Juazeiro direitinho, já vou começar outra, porque não posso parar de estudar. Eu acredito que todo cristão não pode parar de estudar de jeito nenhum. Qual que é o problema? Olha um problema grave. Os nossos irmãos, os presbiterianossauros, quando eu digo presbiterianossauro, é para ferir mesmo. O assembleanossauro, o batistodonte, esse pessoal que ficou para trás. Por que ficou para trás? Porque fez uma faculdade teológica, fez um seminário há 30 anos atrás, há 20 anos atrás e parou de estudar. Qual que é o problema? O problema, irmão, é que a gente sabe muito mais que Abraão, que Moisés, que Jacó. Nós sabemos muito mais que Paulo. O conhecimento avançou muito mais nos dias de Paulo, mas o conhecimento avançou muito mais do que nos dias de Lutero. O conhecimento, a forma do estudo, ela se ampliou muito mais nos dias de Calvino, nos dias de Armínio. Ou seja, irmãos, não podemos parar de estudar. Eu costumo dizer uma frase que se Abraão tivesse parado de ouvir Deus quando ele falou para ele sacrificar o filho dele, e se Abraão tivesse parado no seminário passado, ele tinha matado seu filho Isaque. Então o texto de Oséias diz assim: conheça e prossiga em conhecer o Senhor. Conheça e prossiga. Ou seja, conhecendo o Senhor. Não é que eu conheci o Senhor há alguns anos atrás, quando eu fiz uma faculdade de teologia. Não tem nada a ver isso. Nós conhecemos e prosseguimos conhecendo o Senhor nessa caminhada. Eu sempre dou essa introdução, né? O texto, eu sei que você sabe, eu acredito que você sabe, que as 3 palavras são gerúndio, né? Indo, discipulando e batizando. Essas 3 palavras são gerúndio na Bíblia. A palavra não é ide, como você tivesse ido e ficado. Eu vou te dar um exemplo bíblico para isso. O primeiro ide, assim, conhecido na Bíblia, foi o ide que Deus falou ali para Abraão. Abraão, saia da tua terra e do meio da tua parentela para a terra que eu te mostrarei. Então Abraão segue uma palavra que ela pode se dizer um ide, saindo de um lugar para outro lugar. Então a terra que Deus queria que Abraão entrasse era a terra de Canaã, todo mundo sabe disso. A questão é que Abraão ele para na cidade de Harã. Eu sei que você leu também lá, Gênesis 11, Gênesis 12, vai falar ali do chamado de Abraão. Deus chama Abraão, ele para na cidade de Harã. Olha que exemplo que eu vou te dar agora. Se você seguir a palavra ide, você segue e para. E não precisa continuar seguindo. O problema é que a palavra de Deus é indo. Então você não para em lugar nenhum. Entenda, é lógico que você vai ter fases em cada lugar. Mas é nunca parar de ir. Então, o indo, outra coisa, o discipulando também é no gerúndio. Você continua discipulando. Tem 2 sentidos. O sentido que você começa a discipular uma pessoa, ganha ela para Jesus, batiza ela, mas ela precisa continuar sendo discipulada, porque é gerúndio, é um segmento. E outro ponto é que o discipulado não tem fim. O discipulado é até que Cristo venha. O batizando, eu discipulei algumas pessoas aqui na cidade onde eu estou, já está bom. Não, não está bom. Continua indo e fazendo discípulos. Então,
devemos de parar de entender a Bíblia da maneira que ela não fala. Então, o que nós entendemos? Ide, abra a igreja e fique no lugar onde você foi chamado. Então, é assim que a gente leu, né? Só que não, né? Deus, o chamado é indo, batizando, discipulando e batizando. É sempre no gerúndio, é sempre uma continuidade. Aquele que quiser vir após mim, então, deixa a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Essa palavra siga-me, ela não tem fim. Se você puder anotar aí, o siga-me não tem fim. O siga-me, ele não tem fim, ele é contínuo. Então, o aprender é contínuo, o ser discipulado é contínuo, o ser ministrado pela palavra é contínuo, o ser pastoreado é contínuo, o cultuar coletivamente é contínuo. Irmãos, é de glória em glória. É contínuo. O trabalho do Senhor Jesus é contínuo. Eu irei e virá outro que continuará. Então eu sou fiel para terminar aquilo que comecei. Então a obra é contínua. A obra é contínua. Então voltando aqui para o esboço, para o slide, servir uns aos outros. Eu acho que eu parei bem aqui na semana passada, bem nesse slide aqui, servir uns aos outros. Cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça. Então foi bem aqui que eu parei, né? E o texto lá, ele cita assim, ó. Se alguém fala, nós podemos até abrir o texto aí, 1 Pedro capítulo 4, verso 10. Se alguém puder abrir e já fazer essa leitura pra gente, a gente vai ler esses dois quadros aí e vai seguir. Se você puder abrir seu microfone e ler aí. 4:10 em diante. 1 Pedro. Deixa eu gritar um menino aqui. Ô Walter Filho, traz pra mim meu telefone que eu esqueci não sei aonde aí. Alguém achou aí, irmãos? Pode ler, pode ler. Pode continuar. Sim. Olha só, para aí. Se alguém fala, olha para isso. Se alguém fala, fale como que, o Diego? Com os oráculos de Deus. O que é oráculos? Alguém sabe o que é oráculo? Oráculo é como se fosse um espírito de profecia, né? Um espírito de profecia. Então, se alguém for falar em espírito de profecia, né, como o texto aqui está dizendo, nós já falamos isso em outra aula, se alguém fala, vai falar nos 3 pontos da profecia. Alguém que lembra de cor, sem olhar nenhuma anotação, os 3 pilares da profecia, o que deve conter uma profecia, nós lemos isso, falamos disso numa aula passada. Se alguém souber, pode abrir e falar. Então, se alguém for falar no espírito de profecia, se você lembrar desses 3 pilares, o que deve conter uma profecia. Se alguém souber de cor, pode abrir e falar. Exortação, edificação, falta um. Consolação. A Paloma falou. Consolação. E não é eu que estou dizendo. Isso é a Bíblia que está dizendo. Que quando há profecia, a profecia ela tem esses 3 pilares. Edificação, consolação e edificação. Então, toda a profecia ela é composta por esses 3 pontos. Não tem como uma profecia... Então, se a pessoa começar a falar que vai vir um carro, que vai vir uma coisa, tem que ter esses pontos.
Por quê? Porque a profecia, se você olhar as profecias bíblicas, irmãos, não tem profecia dizendo, eis que te digo que virá um carro. Você pode ver os espíritos de profecia. Ou ele edifica, ou ele te exorta, ou ele te consola. Você vai ver esses 3 pontos na profecia. Então, aqui o texto vai dizer, se alguém fala, fale de acordo. Quer ver? Eu vou até pegar aqui, eu tenho aqui todas as versões. Olha que... Não, na verdade, não é isso aqui não. Eu vou pegar aqui todas as versões para você. Na Almeida Corrigida Fiel, se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus, né? Como se Deus estivesse falando. Outro ponto aqui que podemos abordar. Todas as palavras que forem ditas devem ser balizadas pelas Escrituras. Então, tudo que for falado seja balizado pelas Escrituras. Por isso que o povo neopentecostal, eles inventam um monte de coisa. Qual que é a baliza da palavra, da profecia? A palavra. A Escritura baliza a palavra. Se aquela fala, né, se levantou alguém em profecia, em oráculo, então a palavra julga a profecia da pessoa na hora. Então tem que ser de acordo com a palavra de Deus. A Bíblia de Jerusalém fala assim, ó, se alguém fala, faça como se pronunciasse palavras de Deus. Olha que engraçada essa versão. Estou lendo a versão Bíblia de Jerusalém de 1981. A Bíblia de Jerusalém de 2002, ela fala, se alguém fala, ela é igual, não tem diferença. A Bíblia Ara, né, ela fala oráculos. A King James 1611 também fala oráculos. A LTT, que é a Bíblia literal do texto tradicional de 2015, é muito boa para estudo essa versão. Se algum varão fala, fale segundo as palavras divinas de Deus. Então, todas as versões, elas apontam para uma palavra que não pode sair daquilo que Deus disse. Então, o que baliza era o que Deus disse. Né? Outro ponto, vamos continuar lá lendo o texto. Né? Então, aqui, se alguém fala, estou falando dos dons aqui, da distribuição de dons dentro da igreja. Então, irmãos, nós não podemos ser líderes centralizadores. Que a palavra, a pregação, a profecia, o ensino se concentra, se centraliza só em nós. Por quê? Porque a Bíblia aqui, se alguém fala, significa que algumas pessoas falavam. E outra, tem liberdade de falar, né? Então não podemos ser esses líderes centralizadores. A igreja, irmão, o Espírito Santo se move na igreja. O Espírito Santo se move nos crentes. Então tem que haver essa diversidade, essa diversidade de pessoas falando. Vamos seguir aqui. Ele segue. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, tem pessoas que são chamadas para servir. A palavra servir aqui, eu não sei se você sabe qual que é a palavra que está escrita nesse texto para servir, ela vem de diácono. Então a palavra diácono é servo doméstico, atender, ministrar alguém, render ofícios ministeriais, servir a mesa, servir a comida, servir a bebida para os convidados, servir as mulheres, servir as viúvas, fornecer alimentos necessários, aliviar a necessidade de alguém por meio de recolhimento de donativos, promover ou cuidar, distribuir as coisas necessárias para sustentar a vida, cuidar do pobre e doente, o que caracteriza o ofício de um diácono. Então, tudo isso entra nessa palavra servir. Eu queria que você fizesse agora, assim, uma cruz
Uma cruz, mas não uma cruz como se fosse... Como é que eu vou explicar para você aqui? Eu acho que tem como eu fazer um desenho aqui. Não, não tem não. Onde eu estou aqui talvez não tenha. Eu queria que você fizesse uma cruz assim, ou só uma linha no meio e separasse dois polos. Deixa um espaço do lado esquerdo, do lado direito e cruza uma linha no meio do seu caderno aí. Pode usar só 4 linhas. Só usa 4 linhas e traça uma linha no meio. Deixa eu aparecer maior aqui para você. Para a gente entrar nisso aqui. Isso aqui fica bem claro para nós. Isso aqui é libertador para a igreja, irmãos. Traça uma linha no meio da sua folha aí. Separa só 4 linhas. Você vai colocar em cima do lado esquerdo, você vai colocar serviço espiritual de um lado. Do outro lado, você vai colocar serviço. Estou procurando até a palavra melhor aqui. Social. Eu até citei isso aqui ontem com o Márcio, foi anteontem. Mas ele cabe totalmente aqui na aula. Você vai riscar. Embaixo do serviço espiritual, você vai colocar assim, ó. Apóstolos. É só para você entender. Você vai colocar apóstolos, que vai ficar claro na sua cabeça. Embaixo do serviço espiritual, você vai escrever apóstolos. Na segunda linha aí. Aí você vai escrever orar. Aí no mesmo segmento. Dentro do serviço espiritual. Você vai escrever orar, vírgula. Jejuar, vírgula. Estudar, vírgula. Ensinar, vírgula. Pregar. O último aí, pregar. Dentro dessa linha. Não sei se coube aí, mas dependendo do seu caderno, coube. Do outro lado, de serviço social, você vai colocar diáconos. Diáconos. Porque a palavra servir significa diácono. Então, servir no grego significa diáconos. Mas se só coloca aí diácono, você já vai entender. Se você quiser colocar aqui diácono, na frente de diácono, entre parênteses, a palavra servir, significa é a mesma coisa. Não difere as palavras são as mesmas. Diácono e serviço ou servir é a mesma palavra. Então, olha só, embaixo aí você vai colocar tudo que nós lemos aqui. Não coloca tudo porque não cabe. Mas servir a necessidade da sociedade. Coloca aí. Servir a necessidade da sociedade. Aí você vai poder colocar alguns exemplos, como? Aí você entra lá em Mateus 25. E você entra na palavra que Jesus deu. Eu esqueci o texto, mas eu vou te dar o texto, onde ele diz: comer, vestir, né? Comer, vestir e beber. São necessidades básicas da sociedade. Você pode colocar comer, servir e comer. É o 35 ao 45, ele cita isso aí. Mas qual o capítulo, o Michele? Mateus 25, né? Ok. Então, olha só. Aqui, irmãos, isso aqui o Espírito Santo está dizendo, né? Como em Atos dos Apóstolos ele falava, o Espírito Santo continua falando. A igreja, ela é a mesma, só que ela divide o trabalho em 2 polos. Sempre foi assim, desde sempre, e continua sendo. Por que a igreja se perdeu, em alguns sentidos, e continua perdida? Por quê? Porque ela anda nesses 2 polos. Ela anda no polo que
tem o serviço social. Vamos dar um exemplo aqui da Casa de Pão. A Casa de Pão atende socialmente. O pastor Gamaliel, ele tem Casa de Pão. O Márcio não é a Casa de Pão, mas acho que é Eduarda, mais ou menos, é a Casa de Pão, lá onde você faz, né, Eduarda? Mais ou menos. A Paloma aqui, o pessoal da base aqui. E vocês aí conhecem a minha Casa de Pão. Estou dando a Casa de Pão como exemplo, só como exemplo. Então, ela faz um serviço social. Ela atende as crianças carentes, ela dá auxílio escolar, ela alimenta as crianças. Então, ela atende socialmente a sociedade. Ela atende ali às necessidades básicas da sociedade. Isso é a parte do serviço social, mas é a igreja. Por outro lado, as pessoas que estão ocupadas em dar comida para as crianças, ensinar o ABC para as crianças, elas não conseguem conciliar ao mesmo tempo esse trabalho que os apóstolos falaram que eles iam fazer, que era: quanto a nós, nos consagraremos à oração e à palavra. Então, onde se perde, que são a igreja operando nos dois campos, no campo espiritual e no campo social. A igreja não pode só ser social e também não pode ser só espiritual. Ela tem que caminhar junto, as duas frentes, trabalhando juntas. Então, uma igreja muito forte na ação social, nem sempre ela é forte na ação espiritual. O que acontece? Ela se torna uma ONG, onde a Cruz Vermelha também onde várias outras ações também são. Então, vou lá, mato a fome, visto a pessoa, dou de comer, dou de beber e visto ela, mas espiritualmente essa pessoa não é liberta. Mais espiritualmente essa pessoa não é alimentada. Mais espiritualmente essa pessoa não é instruída. Então, aí tem outro extremo. Há igrejas que são muito boas na parte espiritual. Muito boas na parte espiritual. Conseguem discipular, conseguem ensinar, mas não conseguem servir a sociedade. E se você ler sobre a igreja primitiva em Atos dos Apóstolos, e não só em Atos dos Apóstolos, você vai ver que a ação social da igreja era muito forte. Eles depositavam as ofertas, eles vendiam suas propriedades, depositavam ao pé dos apóstolos. Ninguém tinha falta de nada. Financeiro, comida, bebida e vestimenta, que é o básico, né? Eles viviam em comunidades, né? Então eles tinham moradia ali comum. E eles eram muito fortes, eles eram bem supridos na área espiritual. Por quê? Porque tinha gente que se dedicava à oração, a aprender, a se debruçar sobre as escrituras, a aprender e a ensinar. Voltemos para o que é básico. Você não precisa fazer nenhum curso, nenhuma estratégia. É só voltar para o que é básico. Se a sua igreja avança espiritualmente, automaticamente ela tem que avançar socialmente. Se a sua igreja está avançando socialmente, você tem que correr atrás do prejuízo e avançar com ela espiritualmente. As duas frentes caminham juntas. Nós temos que voltar para o essencial. Isso é essencial. A igreja perdeu muita força. Agora eu quero que você te leve a uma análise. Eu digo isso no Brasil todo e no mundo todo. A igreja ficou muito boa em ministrar, em ensinar, em cantar. A igreja está especialista. Agora nós temos músicos profissionais. Todo ministério agora tem seu ministério de louvor profissional, grava lá suas músicas, coloca no Spotify, no YouTube. Estamos bom nisso, mas profissional nisso. Os pastores sabem orar bem, sabem pregar bem, sabem ensinar. Nunca teve tanto curso de teologia na vida, nunca teve tanto curso, nunca teve tanto conhecimento. Só que a parte social ficou para trás. A parte social ficou para trás. E aí nós perdemos espaço, sabe para quem? Para as Madre Teresa de Calcutá. Nós perdemos espaço para as ONGs. Hoje você abre o Instagram, tá cheio daquele povo pedindo dinheiro, mostrando os negrinhos lá passando fome na África. Mas não é a igreja, é uma ONG. Isso é um problema?
Isso é a falta da igreja? É a falta de ação da igreja. Então eles vão lá, dão de comida para aquelas crianças, usam aquelas crianças para ganhar mais dinheiro. Muitas são honestas, mas a maioria tem o seu lado podre, né? Como também tem lado podre aí desse povo que se chama igreja, mas não é, né? Mas a igreja tem que caminhar nos dois polos fortes. A ação social e a nossa ação espiritual tem que estar bem equilibrada e bem forte para a gente caminhar saudável. Então, o que deveria ser feito? Eu fui pregar, ganhei uma alma para Jesus, ganhei um discípulo. Então você faça tzedaká com ela. Alguém sabe o que é a lei do tzedaká? Se alguém souber, levanta a mão aí. O que é a lei do tzedaká? Ninguém sabe? Então eu vou explicar para você. Você pode anotar, é T mudo, esse é transliterado, né? T mudo, S-E-D-A-K-A. Tzedaká. Tzedaká. Claro que é transliterado do hebraico. Essa palavra de tzedaká, você já deve ter ouvido falar sobre ela. Mas essa palavra significa, você vai colocar o significado dela aí, faça justiça comigo. Eu vou te contar uma história de Israel agora para você entender o que é aquela nação. E o tanto que ela é violenta. E por que ela é tão violenta? Claro que ela é violenta por causa que Deus destruiu aquele povo. Né? Agora, lá em Israel, essa palavra de tzedaká, ela se cumpre assim. E nos tempos bíblicos, ela se cumpre assim. Se uma pessoa tivesse levado um prejuízo, e ela tinha suas posses, ela tinha lá seus alqueires de terra, e tinha lá seu gado, suas ovelhas, ela levou um prejuízo, ou aconteceu lá uma catástrofe natural, alguma coisa, ou foi roubada, ou caiu um raio lá e matou o gado, e pronto. Alguma coisa aconteceu e essa pessoa ficou pobre. Né? Essa pessoa ficou pobre. Essa pessoa, ela ia para uma praça pública da cidade. Ela se humilhava, né? Semana passada nós falamos muito sobre humilhação. Ela se humilhava, ela vestia panos de saco, ela se envolvia em cinzas e ela gritava no meio da praça, tzedaká. E continuava gritando, tzedaká, tzedaká, tzedaká. Se ela tivesse parentes próximos, os parentes, por lei, eu estou falando de lei, a lei obrigava o parente a ir lá recolher ela. E não era dar uma cesta básica para ela. Era colocar essa pessoa de volta no lugar onde ela tinha restituir ela sobre tudo que ela tinha perdido. Olha só o que significa essa palavra de tzedaká. Então, é como se você pegasse uma pessoa no mundo das drogas, exemplo, ela não sabe, ela não conhece a lei de tzedaká, mas você conhece. Por quê? Porque você é leitor da Bíblia, e você olha para aquela pessoa e a sua obrigação é restituir essa pessoa para o lugar de onde ela estava. Então essa palavra de tzedaká é faça justiça comigo. Eu sei que você sabe que isso aconteceu na história de Ruth. Na história de Ruth, o parente mais próximo dela, né, que ali tem dois irmãos, dois parentes mais próximos, não eram irmãos, mas tinha o Boaz e o outro primo dele lá, e o primo dele abriu mão por causa que ele era apegado aos bens da terra, né? E Boaz é o tipo de Cristo que restitui, né, e paga a dívida do falecido marido de Ruth. Eu sei que você conhece a história. Então era como se o nosso ex-marido, como não? Nós éramos casados com o pecado terreno, nós éramos casados com o pecado, casados com Adão, com a natureza caída, e vem o Boaz, o nosso parente mais próximo, e nós gritamos desesperadamente por justiça,
Porque o nosso espírito clama. O nosso espírito clama. E o nosso espírito chama Abba. O nosso espírito clama. Então o Boaz vem e paga a dívida que foi deixada pelo antigo marido. Eu sei que você está me entendendo. O pecado, né? O Adão, né? E acontece o que está escrito em Hebreus, nós fomos transportados, tirados de Adão e transportados para o Filho do seu amor, porque ele vai lá e paga a conta. Então ele fez justiça por nós. Ele paga a conta, restitui e tem assim o direito de casar. O casamento, você sabe que ele ainda não aconteceu. Você sabia disso? Porque o casamento ele tem fase. Eu estou entrando em outras vibes aqui, ó. Meu Deus do céu, me ajuda. Eu estou entrando em outras vibes. O casamento, ele tem a fase. Jesus primeiro paga a conta. Boaz, primeiro para casar com Ruth, ele tem que pagar a conta. Então ele paga a conta. Agora ele tem direito para casar. Então Jesus, na cruz do Calvário, ele paga a conta. Na verdade, ele derrama o sangue, ele se oferece, ele leva o sangue dele no átrio celestial, ele entrega a oferta dele nas mansões celestiais, entrega no tabernáculo celestial para o pai dele, né, que o pai deu a oferta e recebeu a oferta. É muito louco, mas é assim que aconteceu. Porque Deus deu. Então Deus deu o filho como oferta, e sabe quem recebeu a oferta? O próprio Deus. Ele deu a oferta e ele mesmo recebeu a oferta. Ele pega a oferta e paga a dívida, paga o dote, e agora temos direito a casar. Agora nós estamos desposados com Cristo, aguardando o dia das bodas, do dia da noite de núpcias, onde irá acontecer no arrebatamento da igreja e tudo mais. Não é agora que nós vamos falar sobre isso. Mas vamos lá. Então, aquele que serve. Então, só citando essa questão do Sedaká, eu acredito que você tenha anotado algumas coisas. Então, se alguém serve, esse paralelo entre obra social da igreja e entre, além da obra social da igreja, o serviço espiritual da igreja. Então, se alguém fala, se alguém serve. Vamos seguir. Olha, eu consegui nem sair do primeiro slide ainda. Então, olha lá. Pastorear o rebanho de Deus, pastorear o rebanho de Deus que há entre vós. Olha, aí tem lá esses dois polos separados, não por constrangimento. Irmãos, eu vou falar isso para vocês aqui, isso aqui é muito forte, por favor. A minha esposa recebeu, a gente estava orando, eu nem sei o que a gente estava fazendo, acho que ontem ou anteontem. Eu não sei se você já reparou, quem está perto, aqui as meninas aqui lá da base, a minha esposa, ela não tem aquela pegada de ministrar, de ensinar, de pastorear, de aconselhar. Ela tem, se você sentar com ela, você vai ver, ela vai conversar bastante com você. Mas tem gente que se sente na obrigação de ser um pastor ou de ser um evangelista, sei lá, eu digo tomar para si um cargo porque se sente constrangido, forçado para isso, Fernando. Se sente forçado para isso. E Pedro aqui está dizendo, não por constrangimento. Deixa eu te falar, não se sinta constrangido a ponto de fazer isso, porque talvez Deus não te chamou para fazer isso. Então tem muita gente que foi consagrada aí meio na tora, né? Está fazendo alguma coisa meio por constrangimento, você foi influenciado, você foi jogado numa função e talvez não é isso. Eu quero dizer para você algo, irmão, tenha paz com Deus e paz com os homens. Faça aquilo que Deus te chamou para fazer, mas não faça por constrangimento. É ou não é, Paloma? Nós citávamos isso, acho que está um dia mais ou menos assim que a Paloma. Não se sinta na obrigação de fazer uma coisa porque todo mundo faz, porque você acha bonito fazer, porque alguém falou para você que você deveria fazer. Irmão, você tem que ter paz. Não faça por constrangimento. Se você foi chamado para ser um membro, você sabe que no corpo tem membros que não aparecem, né? Tem coração, tem rim.
tem o baço, tem o pâncreas, tem a vesícula, eles não aparecem, mas são fundamentais. Então tem gente que está constrangido fazendo algo que não precisava fazer, que não era para estar fazendo, por constrangimento, preocupado com o que os outros vão pensar. Então, irmão, não faça aquilo que Deus não te chamou para fazer. Não faça. Fica livre para servir o Senhor. Para servir o Senhor, irmão. Tem gente, irmão, que foi chamado, como John Wesley cita, tem uma pessoa que eu gosto muito que ela fala, Spurgeon também cita isso. Nem é Spurgeon ainda, que eu sei que Spurgeon cita, mas tem outro escritor, outros nossos irmãos, que falou que ai dele se não tivesse uma irmãzinha que estava de joelhos por ele. Mas você não sabe o nome dela. Mas ela não apareceu. Ela sabe aqueles membros interiores que você não vê, mas que está ali, que se não tivesse você estava morto. Então, assim, não se sinta constrangido. Ah, não, irmão, você tem que pregar. Você tem que... fala para o pastor para você ter uma oportunidade, para você falar. Irmão, que mané oportunidade, irmão? Não tem negócio de oportunidade não, irmão. Pelo amor de Deus. O povo pensa que o único ministério que existe é no púlpito, com o microfone na mão. Está repreendido isso, irmão, esse espírito. Irmão, esse é o menos importante. O ministério mais importante, se o coração parar de bater, acaba tudo. Se o pulmão parar de filtrar o ar, acaba tudo, irmão. Se aqueles membros, se os intercessores se calarem, se os olhos dos intercessores ficarem secos, acabou, irmão. Acabou para todo mundo, acabou. Acabou, irmão. Ninguém conhece o nome dos intercessores. Ninguém sabe o nome deles. Você já ouviu os remadores, aquele livro, aquela palavra dos remadores do último porão? Quem já ouviu? Eu vou trazer o nome desse livro aqui, que vocês têm que saber isso, irmão. Os remadores do último porão, irmão, os caras não tinham nome. Os caras não têm CPF, os caras não têm vida, mas os caras remavam. E o barco só chegava porque aqueles remadores do último porão estavam remando. Então, assim, quem aparece não é mais importante. Então, não seja constrangido. Eu estou falando isso porque isso pega, e já me pegou. Eu já quis ser quem eu não era, e eu já quis fazer o que não era para mim fazer. Irmão, não faça isso. Não faça isso. Outro ponto aqui que Pedro aponta, e cabe para nós aqui. Não por sorte da ganância. Ah, irmãos, quantos estão abrindo igrejas? Abrindo trabalhos? Irmãos, eu não vou orar para que o fogo caia como os filhos do trovão lá orou, mas dá vontade de orar. Irmão, a igreja não abre, a igreja nasce. Pelo amor de Deus, irmão. Dá uma vontade de orar e mandar queimar. Tem gente que abriu uma igreja, irmão, para ter um salário, para ganhar dízimo. Irmão, que esse cara se converta em nome de Jesus. Essa aula depois vai para o YouTube. Se converta, meu irmão. Se converta, minha irmã. Os pastores do Pix, está repreendido em nome de Jesus, irmão. Você vai queimar no lago de fogo e enxofre, irmão. Pelo amor de Deus. Para com isso. Para de extorquir a noiva de Jesus. Não por sorte da ganância. Tem alguém aí, irmãos? Não por sorte da ganância. Ganância. Não, aqui já tem 10 aqui. Se cada um der 100, já começou já. Pelo amor de Deus, não tem esse coração. Não tem esse coração. Não tem esse coração. Igreja não é comércio. Né? A igreja do Senhor não é comércio. Eu já falei para vocês da venda de unção. Para quem aqui eu já falei? Se manifeste aí se já ouviu falar da venda de unção. Ninguém ouviu? Richelle, você já ouviu? O Diego já ouviu, não ouviu não? Você já ouviu, né, Diego? O Samuel? Mas a maioria não ouviu, vou falar rápido. Sobre a venda de unção. Você lembra da parábola das virgens, aonde
as 5 virgens prudentes falam para as imprudentes: vá e procure quem venda. Você já leu? Sim ou não? Vai dando um ok aí para ver se você vai me acompanhando aí. Você já leu isso? Vá e procure se alguém venda. Se alguém está vendendo o azeite ali, a unção que faltou para elas. Faltou para 5 unção. Para 5 faltou unção. Eu não sei se para você está faltando unção. Mas faltou unção, meu benzinho. Faltou unção para 5. Olha só que talvez está faltando unção para você. Presta atenção nisso. E aquelas 5 virgens saíram para procurar. Você já está anotando aí que você está ganhando a mensagem do domingo. Estão ganhando a mensagem do domingo. Estou de olho aí, Fernando. Eu nem cobro nada, hein, Fernando? Pastor Gamaliel vai pregar no domingo agora essa mensagem. Tem que pregar mesmo, irmão. E o pessoal, e ali elas foram procurar a unção. Agora eu vou te levar para outro texto, né? Espera aí só um minutinho que eu bebi uma água aqui que eu tô meio cansado. Eu tenho que começar a fazer umas corridas, irmão. O negócio aqui tá tenso. Tem que fazer umas corridas aqui nesse aeroporto aqui, né, Paloma? Paloma faz umas caminhadas aqui, eu vou ter que fazer umas corridas aqui. Mas olha só. Outro texto, uma mulher chamada Maria, que ajuntou, né, um vaso com unção, com nardo puro, com unguento, uma unção cara, que tinha um valor de mais ou menos 1 ano de trabalho. Ela quebra aquela unção e derrama ela nos pés de Jesus. Sabe o que um cidadão lá chamado Iscariotes, o Judas, ele disse? Deveríamos vender essa unção. Olha só o que ele falou, vender a unção e dar esse dinheiro aos pobres. Você está aí? Então, tinha alguém que planejava vender unção e lá na frente tinha pessoas querendo comprar unção. Se alguém quer comprar é porque tem quem venda. Você acredita nisso? Se aquelas virgens foram procurar é porque tinha alguém vendendo. Judas queria vender a unção. Agora eu vou te dar alguns pontos violentos aqui. Primeiro, a unção, ela é única e exclusivamente direcionada aos pés de Jesus. Vai pegando isso aí. O destino da unção é para os pés de Jesus. Porque a unção tinha sido destinada aos pés de Jesus. A unção é para ser gasta, não importa o valor dela. Ela é para ser consumida. E outra, anote isso, totalmente consumida para Cristo. Então não guarde reservas de unção para você gastar com outra coisa. Espera aí que eu vou te bater um pouco agora. Para todos, né? Para mim também. Não use a unção para ganhar dinheiro. Por quê? Porque se Deus te der uma unção para ministrar, não cobre para ministrar, porque você está gastando a unção destinada exclusivamente para Cristo, ganhando lucro com isso. Porque essa é a síndrome de Iscariotes. Anota aí que ficou bonito. A síndrome de Iscariotes. Qual que é a síndrome de Iscariotes? Querer lucro com a unção. Ah, pelo amor de Deus, vai dar um seminário. Pastores, líderes, cristãos que têm a síndrome de Iscariotes são aqueles que vendem aquilo que deveria ser destinado exclusivamente para o serviço de Cristo Jesus. Isso é muito violento, irmão. Não é possível que você não dá nenhum glória desse lado e dessa câmera, pelo amor de Deus também. Então, o serviço exclusivo, a unção é para ser gasta com Jesus. E aí você vai, e aí Jesus responde, sabe o quê? Presta atenção.
Porque a aula passada eu disse que tinha uns justiceiros que pegavam dinheiro de propina, dinheiro de corrupção da política, que queria gastar com os pobres. Presta atenção na resposta de Jesus. Quando o Iscariotes falou assim, ó, deveríamos gastar isso com os pobres. Ele falou, não. Os pobres sempre terei convosco. Irmão, sempre você vai ter pobre. Jesus está dizendo, não gaste aquilo que é para ser gasto comigo, com os pobres. Presta atenção nisso, irmão. Não, é igual eu ouvi semana passada não, esse mês ainda. Olha, eu recebi ali uma propina, e como eu não vou ser igual a eles, eu vou pegar essa propina que eu recebi e vou gastar com os pobres. É porque ele é Robin Hood. Né? Ele é Robin Hood. Irmão, não tem isso não, irmão. A unção você recebeu de graça você deve entregar. Então ela foi destinada aos pés de Jesus, gaste ela toda. Porque não dava para reconstruir o vaso de alabastro. O vaso de alabastro, meu bem, o vaso de alabastro não tem como colar de novo, não presta mais. Acabou. Uma vez que você quebra o vaso, não tem como voltar atrás, derrama tudo. Ou você derrama tudo ou não derrama nada. Então gaste toda a unção com os pés de Jesus. Nem sei por que eu comecei a falar da unção. Mas tá rindo de mim, né, meu bem? Minha esposa ri de mim dessas coisas. Vocês me ajudam, irmão, a voltar onde eu parei, viu? Alguém aí sabe onde eu parei, irmão? Pelo amor de Deus. Vou voltar pro slide que eu me recupero, me recomponho. Vou voltar pro slide. Por causa da sorte da ganância. Porque os pastores, principalmente os pastores. Outra coisa é para missionário. Essa é para missionário. Essa aqui é boa para missionário. A igreja do Senhor não é comércio. Essa é boa para missionário. Irmão, olha, os missionários chegam no campo pobrinho. Recebe essa unção aí, Eduarda. Ele chega pobrinho no campo. Mas depois as pessoas começam a ver o trabalho e começam a depositar, começam a aplicar dinheiro, começam a gastar ali dos recursos dele com a pessoa. Aí isso cresce. Por quê? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aí vem entrando muito dinheiro, o missionário se perde. Porque vira aquele missionário rico. Sabe? E não tem problema nenhum, irmão, pelo amor de Deus. Que venha dinheiro, que venha recurso. O problema é se ele entrar no coração. E aí você vai começar a fazer por sórdida ganância. Você vai começar a querer ter aquilo como lucro. Como lucro. E aí vai ter um problema grande. E misericórdia, que isso não entre nos nossos corações. Irmãos, uma das vacinas para não ter a ganância inflamando o nosso coração, anota. Anota. A vacina contra a ganância. Em nome de Jesus, anota. Continuar ofertando, continuar dizimando, continuar doando. Porque você não vai se tornar escravo do dinheiro. Meu Deus do céu, irmão. Não, eu sou missionário e eu já estou no campo mesmo e eu estou recebendo aqui uma oferta todo mês de 5 mil reais e eu sou missionário, né? Então, eu não vou dar dízimo nem ofertar, sabe por quê? Porque a obra que eu estou trabalhando está precisando de dinheiro. Irmão, toma cuidado, que a ganância já está entrando no seu coração. Se você tiver com esse pensamento, já entrou. Aniquile essa raiz de ganância ofertando. Irmão, dá dinheiro para os outros. Vê a necessidade, dá. Continue dizimando, irmão. Continue ofertando na vida. Vai numa igreja, oferte. Oferte para outro missionário que está perto de você, mas não deixa a ganância entrar no seu coração. A vacina para a ganância é continuar ofertando, dizimando e sendo fiel. Mas não tem outra, não. Se você achar que tem outra, me fala. Eu estou aqui prontinho para aprender com você. Me fala. Se você é aquele que só está recebendo e não está entregando, irmão, você está com um problema grave, gravíssimo. Não está sobrando, irmão. Se não está sobrando é porque está ganância. Não tem como.
Porque se um dia entrou, tem que sair. Ah, não, mas é porque, irmão, é porque a ganância ela vem disfarçada. E aqui a palavra é sórdida. Ela é suja. A ganância é sórdida. O nosso bolso é traiçoeiro. Esse amor astuto do dinheiro que ele gera em nós, ele é sórdido. Ele é sujo. O dinheiro para nós, irmão, tem que fluir como um rio. A unção para nós, cristãos, tem que fluir como um rio. Porque se você represar a unção, ela vai começar a feder, irmão. Se você represar o dinheiro, vai começar a feder. Vai começar a dar mofo. E vai infectar o seu coração e o meu coração. Por isso, irmão, entrou, põe para sair. O dinheiro, ele é o que move, o que faz com que o mundo não caia, é a corrente, o dinheiro correndo pelo mundo. É a circulação do dinheiro. Não que o dinheiro não pare em você. Que a unção não pare em você. Vamos seguir aqui, porque eu estou sendo duro demais. Né? Não como dominadores. Não como dominadores. Irmão, isso aqui é Pedro que está falando. Não é nada novo. Não tem nada novo. É Pedro que está falando. Não como dominadores. Não domine as pessoas que o Senhor Jesus tem colocado sobre a sua administração. Sobre o seu cuidado. Não como dominadores. Nós não devemos dominar. Nós não devemos dominar a igreja. Não devemos dominar os crentes. Os discípulos que estão ao nosso cuidado. Não como dominadores. Esse aqui eu nem vou entrar muito. Então, não. São 3 nãos que Pedro dá aqui. Olha que princípio violento. Não por constrangimento, não por sorte da ganância, não por como dominadores. Eu tenho uma aula que eu dou, que Deus ele forja o caráter do cristão com o não. O não forja o caráter. O não forja o cristão. O não matarás, o não adulterarás, o não forja. Agora, olha o sim. Mas, sim, espontaneamente. Espontaneamente. E seja espontâneo, que é o contrário de constrangido aqui no texto. No texto, na aplicação. Olha só. Você está sendo constrangido ou você está sendo espontâneo? Olha os 2 paralelos. Você está sendo constrangido ou espontâneo? Você já viu alguém que sobe para fazer alguma coisa para Deus, está fazendo forçado? Esse cara é o cara que está fazendo por constrangimento. Agora, você já viu uma pessoa espontaneamente fazendo para Cristo? O tanto que é mais agradável, o tanto que dói menos, o tanto que flui mais. Anda no seu dom. Ô, Márcio, o Márcio é lutador. É espontâneo para ele lutar, não é, Márcio? É espontâneo. É espontâneo. Mas você não faz por constrangimento. Nem eu faço porque é uma necessidade local. Não, irmão. Faça por espontaneidade. Olha só, de boa vontade, antes tornando-vos modelos do rebanho. Então não force, não seja forçado, não por torpe ganância, ou por sorte da ganância, não como dominadores. Vamos seguir. Irmão, se você tiver alguma questão, anote para a gente tratar nos últimos 10 minutos, viu? Sempre nos últimos 10 minutos nós tiramos dúvidas, conversamos a respeito. E eu gosto que tenha essa interação no fim, viu, irmãos? É muito bom. E é claro que se tiver uma coisa muito importante, fale logo, entre aí, se for para somar, para acrescentar, irmão, está aberto. Abra o seu microfone, peça para falar e fale. Amém? Então aqui. A primeira epístola de Pedro é um excelente manual de combate pela fé e perseverança diante das lutas. Aplique seus ensinos na vida diária e verá Deus agindo em você. Pedro deixa claro que uma vida marcada por sofrimento também é fruto da graça de Deus. Nós falamos sobre esse sofrimento na aula passada. E que mesmo em meio a tais conflitos, todos que estavam em Cristo poderiam desfrutar de sua paz. O exame dessa epístola só fará diferença se o conteúdo for praticado no dia a dia. É lógico, né, irmão?
tudo, não adianta a gente conhecer sem aplicar. Já vou entrar aqui na segunda epístola, irmãos, já anota aí, segunda epístola. Então, já vou aqui avançar, né? As informações aqui desse panorama epístolas gerais também, o autor Pedro, a data é a mesma, o local Roma, o alvo judeus cristãos da dispersão, versículo-chave nós vamos ler ele, né, que é 3,18, e o combate. Eu já vou abrindo lá em 3,18, para a gente ler esse texto áureo aí, né, dessa carta, que é o último versículo, o último capítulo aí, né. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Né? Olha só. Antes, crescei na graça e no conhecimento. Irmão, o que é crescer na graça? Crescer na graça, irmãos, é tudo que você está praticando e doando. Cada vez que você se doa, cada vez que você pratica a sua fé, você está crescendo na graça do Senhor. A graça, a única forma da graça crescer é ela ser vivida. Não tem como a graça, a fé crescer sem ser vivida. Tem como você crescer no conhecimento sem viver o que você conhece. Mas a graça, é impossível você crescer na graça sem praticar a graça. Vou repetir. É possível crescer no conhecimento estudando. Mas é impossível você crescer na graça e na fé e na esperança sem praticar, sem dar. A graça, ela é aquilo que é um rio abundante. Quanto mais você exerce graça, o que é graça? Favor. Quanto mais você favorece as pessoas, mais o Senhor Jesus dispensa a nós graça. Então, o que é graça sobre graça? Quando você dispensa, quando você libera favor na vida das pessoas, mais favor de Cristo você encontrará. Olha que coisa linda. Então, quando ele fala crescei na graça, é crescer na prática. Olha que lindo isso aí. Crescer na prática da fé. Crescer na prática do exercício da fé. Quando você cresce nesse exercício cristão, a graça é multiplicada na sua vida. A graça para suportar as aflições. A graça para fazer com que você vá pregar para as pessoas difíceis, para você abrir sua boca e ser usado com poder, é quando você dispensa. Irmão, como você fica melhor em ensinar? Quando você favorece as pessoas com o ensino. Quando a sua fé cresce, é quando você gasta a sua fé com você e com as pessoas. É só assim, irmão. Agora, o conhecimento são dois polos. Para conhecer Jesus, eu preciso ler as Escrituras e meditar nelas dia e noite. Isso aí é óbvio. É beabá. É o ABC do crente. Porém, aquilo só a palavra não é entronizado, só é assimilado por você quando você exerce. Então, exemplo, eu vim cá, estudei, eu vou ensinar. Quando eu ensino, eu aprendo mais com o que eu ensinei do que quando eu estava só apenas aprendendo, lendo e estudando. É como se Jesus fechasse o ciclo quando você servisse os outros. Então, quando eu aprendi para mim, glória a Deus, eu aprendi para mim, olha que bênção. Mas só completa essa obra quando eu sirvo os outros. Então, só quando eu sirvo os outros completa em mim. Então, vamos lá, visão panorâmica, né? Esboço e sentença, Pedro anuncia o caráter do crente, a luta contra os falsos mestres e a esperança da volta de Cristo. Fé cristã, santidade, ele aborda falsos mestres, que é as heresias, e esperança. Então vamos aqui, no capítulo 1 ele fala de santidade, né? No capítulo 2 ele fala de heresias, e no capítulo 3, só tem 3 capítulos,
ele vai falar da esperança, defesa da fé e esperança da volta de Cristo. Vamos seguir aqui o panorama, né? Eu vou avançar aqui. A segunda epístola foi aparentemente dirigida às mesmas igrejas da primeira. Ela foi escrita quando Pedro percebeu que logo morreria, né? Pedro escreve essa carta sabendo que vai morrer. Olha que engraçado isso, né? E Pedro, ele foi anunciado para Pedro a morte dele. Não sei se você lembra. Quando ele ainda estava com Jesus, foi anunciado a Pedro como ele morreria, né? Assim como também ele disse para João que João não morreria sem que primeiro visse Jesus em glória. Eu não sei se você já estudou esse texto, que João, as pessoas até pensaram que João não morreria, que ele não ia morrer até o arrebatamento, até acontecer o arrebatamento. Então eles pensavam isso de João, só que não era bem isso, né? Fica para uma outra aula. Ela foi escrita quando Pedro percebeu, né? Então, visava proteger contra a apostasia. Também contém algumas palavras mais fortes de Pedro, seus últimos testemunhos. Um tema dominante da segunda carta é a importância de obter o conhecimento sobre Jesus Cristo. Pedro prometeu a seus leitores que se eles buscassem os atributos divinos e desenvolvessem uma natureza divina, eles não seriam ociosos, nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, e tornariam mais firmes a sua vocação e eleição. Olha a instrução que Pedro está dando, irmãos. Quanto mais você conhece e procura conhecer mais a Jesus, menos ocioso e menos estéril você fica. Eu acho que era importante nós anotarmos isso. Pedro está dizendo, essa palavra está dizendo, quanto mais eu me aprofundo no conhecimento da pessoa de Cristo, menos ocioso e menos infrutífero eu sou. Peraí só um minutinho. Cadê aqui que eu estou me localizando aqui de novo aqui? Olha só. Irmãos, você sabe o que é ocioso, né? Desocupado. Né? Desocupado. Ocioso é uma pessoa desocupada. Quanto mais eu conheço Jesus, menos desocupado eu sou. Aí às vezes a gente pensa, né? Por que as pessoas que servem a Cristo são tão ocupadas? Porque estão conhecendo Jesus. E Jesus, esse conhecimento de Jesus te ocupa nesse serviço dessa obra. E outra coisa que o conhecimento de Jesus me traz, frutividade. Eu me torno frutífero. E outra coisa, outro benefício de continuar conhecendo Jesus me traz. Olha os benefícios. Tornar mais firme a minha vocação e a minha eleição. É como se eu dissesse assim, Márcio, quanto mais você estudar e gastar tempo com Jesus, no seu secreto, no devocional, mais convencido você vai estar do seu chamado e da sua eleição. É como se eu estivesse dizendo assim, pastor Gamaliel, quanto mais tempo você se dedicar a Cristo e ao conhecer a Cristo, mais convencido, mais alegre você vai ficar de saber que você é eleito e vocacionado para uma obra com Jesus. Agora eu vou dizer o paralelo a isso. Por que tem pessoas que estão morrendo na fé? Estão perdendo força, Eduarda? Por que as pessoas estão prosseguindo assim e perdendo fôlego, Fernando? Por que a força está diminuindo? Por que a frutividade está diminuindo? Um dos principais pontos, a falta de continuar conhecendo Jesus, estudando sobre Cristo, analisando as Escrituras. Outro ponto, para você, Fernando, claro que é para todos. Quanto mais você se ocupa com as coisas com as coisas do reino, presta atenção nisso. As coisas que eu faço para Deus me distanciam de Deus.
Então, nunca podemos deixar de ter esse equilíbrio. Fernando, você está dedicando quantas horas por dia ao serviço? X horas, pastor. Ah, mas eu estou orando só 10 minutos por dia. Vai ficar infrutífero. Vai perder a força. Vai perder alcance. O desânimo vai bater. O desânimo vai bater. É batata. Quando nós deixamos do foco de estar no melhor lugar. Márcio, Eduarda, Diego, Leandro, Seir, Márcia, Samuel, Michele, Richelle. Gente, quando eu deixo a melhor parte e me afadigo com muitas coisas, que foi a palavra que Jesus deu para Marta. Marta, você está fadigada. Marta, você está cansada com várias coisas. E Maria escolheu a melhor parte. Irmãos, nós temos a parte de Marta. Mas se as coisas que eu estou fazendo para Jesus está me afadigando e eu estou tendo mais fadiga do que prazer, se eu fosse você, eu parava. Se eu fosse você, eu sentava. Eu respirava fundo. Eu tirava 1, 2 dias. Ninguém vai morrer. Viu? Ninguém vai morrer. Agora, eu vou te falar uma coisa aqui para doer muito. Para machucar muito. Se você parar de ir ou de pregar 1 dia, 2 dias, na verdade não é isso. Se você não conseguir parar 2, 3 dias e essa obra que você toca, ela não conseguir ficar 2, 3 dias sem você, você está sendo um péssimo administrador, um péssimo mordomo das coisas de Jesus. Não é nem ruim. Ruim é pouco. É péssimo. Outro ponto, que nós ministros, fazedores de discípulos, devemos nos preocupar. Eu não sou suficiente. As pessoas não podem ter somente a mim como referência. Eu não posso ser uma pessoa indispensável para o ministério. Irmão, eu sei que dói. E eu sei que dói. E é para mim essa palavra. Essa palavra é para mim. Irmão, se você não puder se ausentar, você é um péssimo discipulador. Se você não conseguir ter dias de descanso, você é pior do que o péssimo. Você é pior do que o péssimo. Irmão, eu vou citar aqui, mas não vou citar nome. Mas tem um pastor esses dias para trás aqui, irmão. Ele é lá de Trindade. Não é daqui, não. Irmão, que ele deixou de ter um evento na igreja dele que ia abençoar várias pessoas. Não ia abençoar várias, ia abençoar muitas pessoas. E pelo fato dele ter outro compromisso no mesmo dia, e ele não ia estar presente na igreja, ele não deixou o evento acontecer. Sendo que na igreja tinha mais pastores, tinha mais presbíteros, tinha diáconos, tinha tudo lá. Mas como o centralizador não estava lá, não pôde acontecer. Quem deixou de ganhar? O reino e as almas. Estou só dando um exemplo que eu vi. Isso é um dos. Por quê? Porque esse líder é centralizador a tal ponto que as coisas só acontecem se ele tiver. Então, ou seja, ele não é líder, ele é um imperador. Ele é um dominador. Irmão, a obra de Deus, comigo ou semigo, entenda esse termo, comigo ou semigo, tem que acontecer, meu irmão. A obra tem que acontecer sem você. A missão tem que acontecer sem você. A obra tem que continuar sem você.
E você só é bom, escuta isso, você só é bom se essa obra continuar sem a sua pessoa. Aí você é bom. Aí você é um fazedor de discípulos. Aí você é um cristão que honra Jesus. Agora, o contrário disso, você está num lugar ainda que tem que ser observado ainda. Você tem que pensar, você vai ter que rever algumas situações. Eu vou ter que rever algumas situações. Por quê? Porque a obra tem que caminhar semigo. Tem que caminhar sem irmão. Porque se eu sou o líder, que tudo acontece por causa de mim, irmão, não, tá tudo errado. Tem que acontecer por causa de Jesus. Tem que acontecer porque você está fazendo discípulos. Eu disse uma palavra dias para trás numa igreja e volto a repetir aqui. Pare. Deixa eu te falar uma coisa para você. Você não é fazedor de ovelhas. Você não foi chamado para ficar cuidando de ovelha. Você não foi chamado para cuidar de ovelha. As ovelhas de Cristo já têm um pastor, elas não estão precisando de mais um. E esse pastor é excelente. Ele não vai ficar devendo nada. Jesus te chamou e me chamou para fazer discípulos. Ah, pastor, não entendi o que é que mudou. Mudou tudo. Porque ovelha é dependente. Ovelha depende de você. E os pastores centralizadores amam ovelhas dependentes. Viu, Fernando? Pastor centralizador ama ovelha dependente. Pastor, será que eu posso ler esse texto aqui hoje? Pastor, eu vou fazer isso hoje. Pastor, rapaz, você é o quê? Você é um... O que você é, irmão? Pelo amor de Deus. Não estou entendendo. Fazer discípulos é fazer com que aquela pessoa se torne melhor do que você. Mais capacitada que você. Mais capaz de liderar do que você. Então essa pessoa não vai perguntando se ela vai poder começar a fazer eleito. Olha, eu posso... Irmão, eu posso... Irmão, isso tem que ser pelo amor de Deus, irmão. Isso é coisa de menino. A fé, a doutrina cristã, o discipulado cristão nos convida, nos ordena, nos chama à maturidade. Porque se nós continuarmos sendo meninos, eu não estou falando que as pessoas começam assim não, viu, irmão? Eu sei que todo mundo aqui é maduro o suficiente para entender que existe uma caminhada. Mas você não foi chamado para fazer ovelha. Você foi chamado para fazer discípulo. Não mude o texto. Ele disse muito claro, ide e fazei discípulos. Ele não falou para você fazer ovelha. Por que é bom para um pastor centralizador ter ovelhas? Porque a ovelha, ela é... Irmão, a ovelha é um ser que não faz nada. Por que as igrejas estão com esse bando de gente sentada numa cadeira? Porque a ovelha não chama para si a responsabilidade, ô Márcio. Ela é ovelha, ué. Eu vou esperar a comida chegar na minha boca. Eu vou esperar a água chegar na minha boca. Eu vou esperar tudo chegar na minha boca, porque eu sou ovelha. Quando você ensina essa pessoa a ser discípulo, ela traz para si uma coisinha chamada responsabilidade. O chamado é para responsabilidade, meu irmão. Você se torna responsável. Quando você toma a cruz para si, o convite é ser responsável, meu irmão. De Cristo vamos continuar sendo ovelhas. Não confunda. Não confunda. Totalmente dependentes de Cristo. Mas aqui o convite para nós, os ministros, foi: ide e faça discípulos. Ensinando-os todas as coisas. Ensinando-os todas as coisas. Se você ensina, irmão, o fato de você estar aprendendo te torna responsável. O fato de nós estarmos conhecendo mais nos torna responsáveis. Ô Márcio, você não tinha filho, você não tinha filho, né? Agora você tem um filho. Você antes de ser pai, você não tinha responsabilidade de ter filho. Mas agora você passou a ter. Quando você não conhecia, você não tinha responsabilidade. Quando você conhece, você passa a ter. Então agora você pratica, você exerce, você toma a responsabilidade, porque você agora assumiu uma nova postura diante
diante de Deus. Então quer dizer que Jesus disse para mim fazer discípulo. Então eu assumi uma nova postura. A postura é: eu tenho uma obrigação de fazer discípulo. Não de ficar tocando ovelha. Outra coisa muito importante. Ovelha não se toca. Ovelha se chama. Tem um texto, irmãos, que eu acredito que é Jeremias. Eu não lembro mais o profeta, mas eu lembro que tem dois tipos de pastores, o que toca e o que chama. Eu já toquei muito gado. E você vai por trás do gado e toca ele, empurra ele. A ovelha não é assim. A ovelha você tem que chamar. Então, você não vai forçar ninguém de seguir. A pessoa que quiser te seguir, ela vai vir. Ela vai vir para o discipulado. Ela vai vir. De vez em quando, o que o pastor faz? Chama. Ô fulano. Ô Eduarda, vem para o discipulado, Eduarda. Ô Diego, sai daí da caverna, Diego, Gisele, vem para o discipulado. Pastora Michele, sai da caverna, pastora Michele, vem para o discipulado. Chama, você chama. Quiser vir, vem. Não é, Fernando? É assim ou não é, Fernando? Ô CI, sai daí, CI, vem para o discipulado. Vem para o discipulado. Vem. Mas aqui, vocês só não recebem. Vocês recebem a responsabilidade de reproduzir. Já pensou, irmão? Se todo mundo já tivesse puxado para si a responsabilidade, hein, Márcio? Já pensou se a igreja tivesse esse entendimento de responsabilidade? Então, o caráter cristão, que o capítulo 1 é um resumo da doutrina de Cristo. Essa epístola é motivada pela necessidade que Pedro tinha de falar sobre a verdade. Ele estava certo de que não viveria por muito tempo. O desejo que seus leitores lembrassem a verdade após sua morte, especialmente em relação aos falsos mestres. Olha só, olha que interessante essa palavra aqui. Cultivo do caráter. O nosso caráter é cultivado. Olha só o que acontece quando você se dispõe, né? Se submete a um discipulado. O que acontece comigo quando eu me submeto a um discipulado é o cultivo do meu caráter. Anota aí essa frase que ela é importante. Quando eu me submeto a um discipulado, eu estou cultivando o meu caráter. É como todo mundo aqui sabe que a palavra culto vem de cultivo, vem de cultivar. Quando Deus colocou Adão no jardim que o próprio Deus plantou, ele deu duas ordens para Adão: guarde e cultive. Olha que lindo essas duas palavras. Deus criou o homem, plantou um jardim para o homem, colocou o homem dentro do jardim que Deus fez, tudo pronto, e deu uma palavra para o homem: guarde e cultive. Cultive. Eu já ensinei para vocês que a palavra guardar é fazer com que se cumpra aquilo que Deus disse. Olha que interessante essa palavra guardar. A palavra guardar significa fazer com que se cumpra aquilo que Deus disse. Exatamente isso. Então Deus disse sobre os animais, né, sobre os ventos, ele tinha que guardar. O homem é o guardador da terra. O homem tem que guardar para que a natureza siga o seu ciclo natural. O homem é o guardião da terra. E outra coisa que Deus diz para Adão: cultivar a terra. A terra Deus plantou primeiro, mas a terra só vai continuar dando. Olha que lindo isso. A terra só vai continuar produzindo se nós cultivarmos ela. Espera aí que eu vou te explicar isso. Jesus veio aqui e lançou a primeira semente. Olha que lindo.
E se o grão de trigo não cair e morrer, ele fica só. Mas se ele cair, ele produz muito fruto. Sabe por quê? Porque Deus de novo plantou na terra. E deixou para quem? Para os apóstolos e os discípulos dele continuar cultivando. E o que é cultivar? Prestar culto. Ah, irmão, pelo amor de Deus, se você não falar nada, eu paro agora. Nós já para com esse negócio aqui agora. Agora, eu vou trazer para você entender. Você não entendeu. Ele veio aqui, plantou a primeira semente e deixou a ordenança para continuarmos prestando culto. Como é prestando culto? Plantando mais. Olha como é que você cultua a Deus. Ganhando almas, cuidando das almas, cultivando as almas, é discipular as almas, cuidar das almas. Isso é prestar o verdadeiro culto. Isso é prestar o verdadeiro culto, irmão. Pelo amor de Deus, irmão. Eu fico, irmão, com esse Jesus. Jesus é lindo demais, irmão. Irmão, se você não fica, pelo menos eu fico. Eu fico, irmão. Eu fico, não são mesmo. Eu fico, irmão. Porque Jesus é lindo demais. A primeira coisa que ele falou para Adão, guarda e cultiva. Então, nós estamos aqui, irmão, cultivando a terra. A terra sou eu, a terra é você, nós estamos cultivando. Então, quando eu escuto a palavra, quando eu sou ministrado, quando eu sou discipulado, eu estou cultivando o meu caráter, a terra da minha vida. Não deixando essas ervas. O que um cultivo engloba? Engloba o quê? Mexer a terra. Seu coração tá duro, não tá? Seu coração tá querendo empedrejar? Seu coração tá querendo petrificar, Eduarda? Falta de cultivo. Se o coração, Richelle, começar a querer endurecer, é porque a terra tá ficando dura, ela precisa ser rasgada pelo arado. Ela precisa ser rasgada, a terra. Outro ponto. Vai começando a nascer, pastor Gamaliel, algumas ervas daninhas, algumas pragas em volta do nosso coração. Se não houver cultivo, porque cultivo é isso, cultivo é arar a terra, é limpar a terra, é catar as pedras para evitar que mate a semente. Isso é cultivar. Meu Deus do céu, que palavra linda. Que palavra linda essa palavra cultivar. Que palavra maravilhosa, Jesus. Eu te louvo por essa palavra, Jesus. Eu te louvo por essa palavra. Te louvo por essa palavra, Jesus.